pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Fer e hoje nós vamos construir essa aplicação Full Stack. Nesse primeiro vídeo a gente vai desenvolver a nossa API usando Java Spring e Postgres como banco de dados e na parte 2 a gente vai desenvolver esse front-end e conectar com a nossa API. Esse vídeo foi pedido pelo pessoal lá no meu Instagram, então se você tem alguma sugestão de vídeo ou alguma dúvida, não deixa de me seguir por lá também. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer para criar a nossa API REST, usando Java e Spring, é entrar no Spring Initializer. E eu já vou explicar para vocês o que é isso. A gente vai vir aqui no Google, eu vou botar Spring Initializer e é esse primeiro link aqui. O que esse link vai fazer? Ele vai nos ajudar, a agilizar a criar o nosso projeto Spring. Normalmente o pessoal confunde o Spring com o Spring Boot. O Spring foi um framework Java criado em meados de 2002 para a criação de aplicações em Java. E ele é dividido em vários módulos. Um desses módulos é o módulo MVC, que é usado para criar aplicações web, que é justamente o que a gente vai criar hoje. Porém, o Spring exigia uma extensa configuração. Por ele ser todo modularizado, ter separado as suas partes assim em módulos, era uma configuração bem extensa que a gente precisava fazer, tanto para configurar o próprio Spring, quanto para configurar os módulos de dependência que a gente iria utilizar. E aí, em 2014, surgiu um novo módulo do Spring, que é o chamado Spring Boot, que surgiu justamente para agilizar essa configuração, esse start de uma aplicação Spring. E aqui nesse site, no Spring Initializer, a gente justamente vai fazer isso. A gente vai criar a nossa aplicação Spring de forma bem rápida, só setando algumas configurações aqui. E ele já vai nos gerar o arquivo do projeto Spring já configurado para a gente só começar a programar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o nosso gerenciador de pacotes. Eu vou escolher o Maven, que é bem usado na comunidade, é o que eu costumo utilizar. A linguagem que a gente vai usar vai ser o Java, que vocês podem ver que a gente pode usar com Kotlin ou Groovy. E aqui a gente tem que escolher a versão do Spring Boot. A versão que eu vou usar é essa aqui que já está pré-selecionada, que é a 3.0.4. Outra coisa que a gente precisa selecionar também é a versão do nosso Java. Eu vou usar a versão 17. E aí tem essa configuração aqui que acaba confundindo muita gente, O que é isso daqui? Isso aqui é a configuração para o nosso módulo, da nossa aplicação, depois também conseguir baixar dependências. Então, isso aqui é basicamente uma configuração ali do Maven, para a gente conseguir baixar as dependências do nosso projeto, ter a configuração certinha dos módulos ali, das pastas dentro do nosso projeto. Então, aqui a gente normalmente bota o nome da nossa aplicação. O nome aqui da nossa aplicação hoje vai ser cardápio, nada demais, não vou estressar aqui nesse nome. O artifact vai ser cardápio também. Vê aqui até que quando eu mudei, ele replicou para os outros lugares. E aqui podemos deixar desse jeito. E aqui a descrição é cardápio digital. Isso aqui não importa muito. E agora a gente vai escolher qual os módulos que a gente vai usar no nosso projeto. A gente vai clicar aqui, adicionar dependência. E vamos escolher todos os que a gente quer que já venham configurados na nossa aplicação Spring. Então, o primeiro que eu vou escolher é esse Spring Boot DevTools, que é basicamente para a gente conseguir usar o reload automático. Então, toda vez que a gente mudar alguma coisa ali na nossa API, a gente salva e aí ele já dá um reload automático e já começa a servir com aquela nova atualização que a gente fez. O outro pacote que a gente vai escolher é esse aqui, o Spring Web, que é justamente para criar aplicações web, junto com o Spring. Então, a gente vai selecionar ele aqui também. E o último pacote que a gente vai escolher é o Lombok. Vou escrever, fica mais fácil. Lombok. O que é esse Lombok? Ele ajuda a criar a boilerplate de Java. Então, o Java às vezes pode se tornar muito verboso, assim, o Java com o Spring. Então, para a gente não precisar ficar criando, por exemplo, todos os getters, todos os setters dentro da nossa classe, a gente vai usar o Lombok, que ele nos ajuda através de uma anotação que a gente coloca em cima da nossa classe, ele já vai gerar alguns métodos automaticamente para nós em runtime. Então, por enquanto é isso. Depois a gente vai adicionar mais módulos, na nossa aplicação, mas os que a gente precisa agora são esses daqui. E o que a gente vai fazer é vir aqui, clicar em Generate e ele vai gerar para nós o pacote, do nosso projeto. Ele baixou aqui um zip para mim, então eu vou clicar aqui para vocês verem. Então, aqui nos meus downloads
já tá o cardápio.zip, que é a nossa aplicação que foi gerada aqui pelo Spring Initializer. Eu vou clicar aqui 2 vezes para descompactar e aqui a gente já tem a pasta com todos os arquivos do nosso projeto. Então, pessoal, agora o que a gente vai fazer é explorar essa configuração que o Spring Initializer fez para nós e começar a desenvolver a nossa aplicação. Eu já abri aqui a minha IDE, eu estou usando o IntelliJ. Eu recomendo que vocês usem também, porque o IntelliJ é uma ideia bem popular na comunidade Java e ela traz várias vantagens quando a gente utiliza em conjunto com a nossa aplicação Spring. Então eu recomendo que vocês usem o IntelliJ também. Vocês vão abrir a ideia de vocês, vão clicar em abrir um novo projeto e vão abrir aquela pasta ali que a gente descompactou, que a gente fez o download do site do Spring Initializer. Então, a gente vai estar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai clicar nesse cantinho aqui na direita, onde diz Maven, e a gente vai ver aqui que o Maven já identifica que a gente tem um projeto aqui, que é o projeto cardápio. A gente vai clicar nesse cardápio e vai vir aqui em Lifecycle. A gente vai clicar de novo e vai vir aqui em Package. O que isso aqui vai fazer? Ele vai instalar as dependências do nosso projeto. Então a gente vai dar 2 cliques e a gente vai ver aqui que ele vai abrir o terminal para mim e vai iniciar a instalação das dependências. Pronto, a gente pode ver aqui que o Maven já finalizou e finalizou com sucesso. Aí agora a gente vai ver aqui, ó, que dentro desse mesmo menuzinho aqui tem essa opção dependências. Quando a gente clica 2 vezes nela, a gente vai ver que ele lista todas as dependências que tem dentro do nosso projeto. Então aqui a gente pode ver, ó, o Spring Boot Starter Web, Spring Boot DevTools que a gente escolheu lá, o Lombok, o Spring Boot Starter Tomcat e o Starter Test. Vocês podem ver que algumas dessas dependências aqui, por exemplo, essa do Tomcat, a gente não adicionou lá no nosso Spring Initializer. Isso aqui veio por default. Por quê? Porque é justamente essa configuração que o próprio Spring Initializer, né, o Spring Boot, faz para nós. Então, a gente não vai precisar configurar nada de Tomcat e etc. Ele já vem configurado para nós. Eu vou mostrar aqui para vocês também rapidinho onde é que fica, né, o arquivo que lista as dependências do nosso projeto. Aqui nos projetos Java, fica dentro desse pom.xml, né, onde ele lista aqui todas as dependências do projeto. E agora vamos explorar os outros arquivos do nosso projeto. A gente pode ver aqui que a gente está dentro do projeto cardápio e aqui tem a pasta source. A gente vai entrar dentro dessa pasta source. A gente vai ver aqui que tem a pasta main e test. Teste vai ser onde ficariam os nossos testes unitários e main é onde está localizada a nossa aplicação. Aí aqui dentro da pasta Java vai ser onde ficam os arquivos Java e resources seriam arquivos tipo imagens ou outros arquivos que a nossa aplicação poderia servir. Por exemplo, se a nossa aplicação tivesse com um template engine, talvez servindo um HTML, poderia ficar dentro desses resources. Enfim, mas como é que a gente vai fazer uma API REST que vai se comunicar com o nosso front-end, a gente não vai usar essa pasta aqui também. A gente vai se concentrar aqui na pasta Java. E aqui dentro da pasta Java a gente vê que tem essa outra pasta com .example.cardápio, que era justamente aquele nomezinho que estava lá quando a gente estava configurando o Maven, né, junto com o Spring Initializer. Então ele já colocou aqui, né, o nome do módulo da nossa aplicação, que é esse pom.example.cardápio. E aí, por fim, a última coisa que a gente precisa ver aqui é esse arquivo cardápio application, que é o arquivo de start da nossa aplicação. Então, a nossa aplicação inicia nesse arquivo aqui. A gente pode ver que essa aplicação está com uma anotação de Spring Boot Application, ou seja, essa anotação indica que essa classe é a nossa aplicação Spring Boot. Então, ela é a entrada de tudo, ela é o começo de tudo. E aí, aqui tem o nosso método main, que seria o ponto de start da nossa aplicação. E dentro desse método main, a gente pode ver que ele chama o Spring Application.run, passando a nossa classe cardápio application. Então, a gente está chamando o Spring, pedindo para ele rodar essa nossa aplicação cardápio application. E a última coisa que a gente vai fazer antes de colocar a mão na massa é habilitar o reload automático no nosso IntelliJ. Então, quem nunca mexeu, né, nunca configurou o seu IntelliJ, precisa fazer essa configuração pela primeira vez. Então, a gente vai vir aqui em IntelliJ, Preferences, e ele vai abrir aqui as configurações de preferência do nosso editor de texto. A gente vai vir aqui em Build Execution and Deployment, Compiler, e vai habilitar esse checkbox aqui, ó, Build Project Automatically. Então, eu quero que ele build meu projeto automaticamente. Eu vou clicar em Apply, beleza, mas não é só isso. A gente vai ter que vir aqui em Advanced também, Advanced Settings, e clicar nesse checkbox aqui que é Allow Automate to Start even if Development Application is currently running. A gente vai dar OK, aqui no meu já estava habilitado, só estou mostrando para vocês. Vai dar OK,
E pronto, agora a nossa aplicação vai estar pronta para rodar junto com o DevTools e ter o restart automático. Então, o primeiro arquivo que a gente vai criar vai ser o controller, né, onde vai concentrar os requests para pegar os nossos dados do cardápio e também adicionar novas informações, né, no nosso banco de dados. Eu vou vir aqui no ponto com example cardápio, vou clicar com o botão direito, new, Java class. Aí eu vou dar o nome aqui de Food Controller. Esse Food Controller, a gente não vai deixar no módulo root da nossa aplicação. A gente não vai deixar em .com, .example, .cardápio. A gente vai deixar em .controller. E a gente vai ver aqui que ele vai indicar um erro para nós. A gente vai botar o mouse em cima, clicar aqui em More Actions e vai pedir para ele criar o módulo controller. Então, move package to example, .controller, move. Aí, onde é que vai ficar esse controller? Vai ficar aqui dentro de main, Java, com cardápio, controller. Ok. E aí, a gente pode ver aqui que ele criou uma nova pasta controller para nós e moveu esse nosso arquivo ali para dentro. Agora, a gente precisa indicar pro Spring que essa nossa classe é um controller. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a notação REST Controller. Então, REST Controller, ele vai importar automático aqui para mim. E isso aqui basicamente está dizendo para o Spring, ó, essa minha classe aqui é um controller da nossa aplicação, beleza? Então, mapeia ela lá nos controllers. Só que só mapear que é um controller não basta. A gente precisa informar para o Spring qual é o endpoint que esse controller controla, né? Qual é o endpoint aqui que essa classe é responsável? O endpoint vai ser o endpoint food. Então, a gente vai fazer request mapping. Então, o que quer dizer request mapping? Eu estou mapeando o request que vai cair nesse controller aqui. E é todo o request que for para o endpoint food. E o primeiro endpoint que a gente vai criar é o endpoint de get da nossa aplicação. É onde o front lá vai bater /get food e ele vai me retornar todos os foods que estão no banco de dados. Então, para a gente fazer isso, a gente vai criar aqui a nossa classe public. Por enquanto, eu vou deixar o retorno dela como void, mas depois a gente vai mudar isso aqui. E o nome vai ser getAll, o nome do nosso método, para pegar todos os dados que estão dentro do nosso banco de dados. Só que só colocar um método dentro do nosso controller não é o suficiente para o Spring entender quando esse método deve ser chamado. Então, a gente vai indicar para ele que esse método é chamado quando esse endpoint for chamado com o método get. Então, a gente já mapeou aqui que o endpoint desse controller é food, e agora a gente está indicando para o Spring, ó, quando baterem nesse endpoint food com o método get, tu vai usar esse método aqui da minha classe. Esse método aqui vai ser executado. Beleza. Só que agora a gente precisa, né, conectar com o nosso banco de dados, pegar as informações que estão lá dentro e retornar aqui nesse endpoint. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar mais algumas bibliotecas na nossa aplicação, mais algumas dependências, porque só essas que a gente tem não são suficientes para a gente conseguir fazer a conexão com o nosso banco de dados e, né, o manuseio das informações que estão ali dentro do nosso banco. Então, como é que a gente vai adicionar dependências agora, Fê? Como é que eu vou fazer aqui? Eu mexo nesse XML, né? Eu vou escrevendo aqui dependency e vou chutando qual é o nome da dependência? Não, a gente vai usar um truquezinho que é assim. Então, a gente vai voltar aqui para o site do Spring Initializer, só que em vez de configurar todo um projeto novo, a gente só vai vir aqui em Add Dependencies e vamos procurar as dependências que a gente precisa. A primeira é o Java JPA, que é para fazer a persistência e manuseio de dados na SQL com o Java Spring. E a próxima dependência que a gente precisa é o driver do Postgres, que é para conseguir conectar a nossa aplicação com o banco de dados Postgres. Pronto, adicionadas essas duas dependências, a gente vai vir aqui em Explorer e ele vai abrir aqui para nós como se fosse o nosso projeto, né? Aqui os arquivos que ele geraria para nós. Opa, que eu tenho que trocar para Maven, que ele não está com a configuração de projeto Maven. Troquei para Maven, vou vir em Explore, clicar, e aqui a gente vai copiar a declaração dessas duas dependências que a gente quer adicionar, que é o Postgres e o JPA. E a gente vai colar aqui no nosso pum.xml. Então, depois da nossa última dependência aqui, eu vou inserir o JPA e o Postgres. Então, pessoal, eu estava tendo um erro aqui na hora de inicializar minha aplicação. Ele estava dando um erro do JPA na hora de iniciar o JPA. Ele estava dizendo que não estava conseguindo inicializar e estava parando o start da aplicação. E o que eu fiz foi vir aqui no Maven,
Eu cliquei aqui e cliquei nesse reloadzinho. E ele conseguiu inicializar a aplicação perfeitamente. Então, se vocês tiverem algum erro parecido, se vocês verem aqui no log um erro do JPA, alguma coisa que não conseguiu startar, vocês tentem fazer esse reload, que talvez tenha sido só o Maven ali se perdeu na hora de instalar as novas dependências do nosso projeto. Pronto, e com as nossas dependências instaladas, a gente vai começar a configuração para conexão com o nosso banco de dados. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar aqui na nossa pasta Resources e Application.Properties. Aqui vão ficar mapeados a URL do nosso banco de dados, o username e a senha. Eu já tinha deixado copiado aqui, eu vou sacolar, mas eu vou explicar para vocês. Olha só, eu estou declarando aqui para o Spring que o meu data source para um .url é essa URL aqui, é jbc Postgres /localhost. Aqui é a porta onde roda o meu banco de dados, né? A porta default do Postgres, que é 5432. E aqui /food. O que é esse /food? Eu estou dizendo que é o database food. Então, dentro do nosso Postgres local, né? Ou o Postgres que estiver rodando em alguma nuvem, vai ter vários databases dentro dele. O database que eu quero acessar é o database food. Aí, aqui eu estou declarando o username para acessar esse database, que é Fernanda Kipper, e a senha para acessar é password. Agora, a próxima coisa que a gente precisa fazer para conseguir acessar o nosso banco de dados, né, e manipular os dados que tem lá dentro, é criar a nossa classe repository e a classe da entidade. A classe repository é uma classe de interface que fornece um conjunto de métodos abstratos para a gente manipular e gerenciar os dados e persistir esses dados no banco de dados também. Então, esses métodos abstratos vão definir as operações CRUD que a gente vai fazer. Vão definir o create, né, para salvar os dados no banco, read, que é para ler os dados, update e delete. Já a classe entity, por sua vez, é a classe que vai representar a nossa tabela lá no banco de dados relacional. Então, essa classe ela vai ser responsável por mapear todas as colunas que tem na nossa tabela em um formato de objeto Java, tornando mais fácil e intuitivo a gente acessar esses dados lá na nossa tabela. Então, por exemplo, em vez da gente usar o SQL puro ali e usar o select all from tabela food, né, from table food, aí select title, price, image, etc., a gente vai manipular um objeto Java. Isso vai ficar muito mais simples e muito mais prático, né, de fazer a manipulação do nosso banco de dados. Então, em resumo, a classe repository define a interface para a gente acessar o nosso banco de dados, enquanto a classe entity vai representar uma tabela dentro do nosso banco de dados em si. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a nossa classe entity. Essa classe entity vai se chamar food. E aqui eu vou declarar uma variável food só para ele me mostrar o erro e eu criar uma classe food, create class food. E essa classe eu vou criar dentro do módulo food. Por que eu criei dentro do módulo food? Porque eu criei aqui uma pasta para representar essa minha entidade food. Não fica mais dentro do controller, não tem nada a ver com REST, e sim a representação de um dos dados, né, uma das entidades da nossa aplicação. E agora, para a gente indicar para o Spring que essa classe aqui indica, né, uma tabela, uma entidade do nosso banco, a gente vai usar a notação table. Essa anotação vem dentro do Jakarta Persistence e a gente vai colocar aqui o name dessa table. Então, é o nome da tabela lá dentro do nosso database. O nome da tabela vai ser foods. A outra anotação que a gente vai precisar usar é a entity, que é para dar um nome para essa nossa entidade. Então, a entidade vai ser foods também, vou usar o mesmo nome. E, por enquanto, são essas notações que a gente vai utilizar. Então, agora o que a gente precisa fazer é declarar as colunas, né, que tem dentro dessa minha tabela foods. A primeira coluna vai ser o ID, que vai ser do tipo long, e eu vou dar o nome dele de ID. A segunda coluna vai ser uma string, que vai ser o title. A terceira coluna vai ser uma string, que vai ser a image, né, que vai ser a URL da nossa imagem. E a última coluna vai ser um integer, vai ser o price. Só que eu preciso declarar que essa coluna aqui, ID, né, é a primary key da minha tabela. Então, é a chave que identifica cada uma das unidades que tem lá unicamente. Então, eu vou botar aqui que ela representa o ID e ela vai ser gerada automaticamente, generated value. Qual vai ser a estratégia, né, para a gente gerar essa chave automaticamente? Então, aqui eu vou declarar strategy e a strategy vai ser do generation type .identity. Então, outro generation type que eu poderia usar aqui é o ID.
eu vou usar o identity, porque a gente está criando uma aplicação simples, então pode ser essa geração aqui mesmo. E agora a gente vai criar a nossa classe repositório, que é a classe que vai se conectar com o banco de dados e vai pegar os nossos dados lá de dentro. Então eu vou vir aqui, new Java class, só que na verdade vai ser uma interface e vai ser food repository. Essa minha interface vai só estender o GPA repository e aí assim ela já vai conseguir ter todos os métodos de acesso ao meu banco de dados, eu não vou precisar implementar nada. Fazendo esse extends, ela já herda tudo que essa GPA repository tem, só a única coisa que eu preciso passar para ela é qual o tipo, né, que esse meu repository vai retornar, qual é a minha entidade de consulta desse repository. E a entidade que a gente criou, food. E aí aqui, o segundo tipo que a gente precisa passar é qual o tipo do identificador único dessa minha entidade. O identificador único que a gente criou é o ID. E o tipo desse meu ID é long. Então aqui eu vou botar long. Pronto. Dessa forma a gente não precisa fazer mais nenhuma configuração. E agora lá dentro do meu controller, eu já consigo usar o food repository para consultar os dados no meu banco de dados. Eu vou declarar uma lista de food. Vou chamar food list. E o que eu vou fazer? Eu vou precisar acessar o meu repository aqui. Mas, por enquanto, eu não tenho nenhuma instância do repository dentro dessa minha classe food controller. Então, eu vou criar essa instância. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai declarar aqui private food repository com o nome repository. Beleza, agora eu preciso indicar para o string que ele que vai fazer a injeção dessa dependência na minha classe food controller. Porque, como vocês podem ver aqui na minha aplicação, em nenhum momento eu estou instanciando uma classe food controller. A gente não instanciou essa classe. Quem está instanciando, executando tudo, é o Spring. Então eu preciso indicar para o Spring que quando ele for instanciar minha food controller, ele tem que injetar essa dependência que a gente precisa. E para a gente fazer isso, a gente usa a notação auto-wired. Então, qualquer dependência que eu preciso dentro dessa minha classe, que eu preciso que o Spring injete para mim, eu vou usar essa notação auto-wired. Agora a gente pode usar esse repository .findAll. Assim, ele vai pegar todos os dados que tem dentro da minha tabela food lá usando o meu repository. E agora, para testar se isso que a gente fez está funcionando, a gente vai dar só aqui um return food list. Ele vai me indicar um erro, porque aqui antes eu tinha colocado que essa classe era do tipo void, então eu vou mudar. Essa classe vai ser do tipo list, vai retornar uma list de foods. E agora a gente vai executar a nossa aplicação. Eu vou vir aqui na minha classe main, vou clicar aqui no botãozinho verdinho aqui em cima. Ele vai iniciar a minha aplicação, vai abrir o terminal, vai logar aqui Spring, vai fazer os logs que ele está inicializando, né? Então, eu já consegui startar aqui a minha aplicação. E agora a gente vai ver se está funcionando esse nosso controller, né? Se nossa lógica aqui no repositório pegar todos, se essa configuração, né, da nossa entidade deu certo. Então, para a gente testar se está funcionando, eu abri aqui o meu Insomnia, que, para quem não conhece, é uma aplicação para a gente disparar requisições, né, HTTP, para o nosso servidor, para usar para debugging, teste. Então, eu criei aqui uma nova requisição GET, coloquei o nosso localhost, a porta 8080, no endpoint /food. Então, eu vou disparar essa requisição e vamos ver o que o nosso servidor vai retornar. E ele retornou uma listagem de foods que estavam dentro do meu banco de dados. Ou seja, a nossa conexão funcionou e ele conseguiu pegar os dados que estavam lá dentro. Para quem ainda não tinha inserido nenhum dado no seu banco de dados, ele vai retornar um array vazio, porque não vai ter nada dentro do banco de dados. Aqui ele retornou essas opções para mim, porque eu já tinha feito a inserção antes, né, para testar e mostrar para vocês. Só que essa forma aqui de retornar os nossos dados, né, retornar direto a minha entidade food como uma lista, não é uma boa prática. É uma boa prática a gente criar uma nova classe, que vai ser o nosso objeto DTO, que é Data Transfer Object, para usar nas respostas e também nos requests da nossa aplicação. Então, a gente vai criar essa nova classe agora. Então, aqui, em vez de retornar uma lista de food, eu vou retornar uma lista de food response DTO. E, em vez de eu criar uma classe, na verdade, eu vou criar um record. Por que um record? Porque a gente não vai implementar nenhum método dentro dessa classe, ele vai ser usado só para representar os dados, então a gente não precisa criar uma classe, a gente consegue criar o record, que é uma nova funcionalidade aí que surgiu no Java nessas últimas versões, que é bem legal para a gente usar para representar dados que vão ser estáticos. A gente não vai criar nada de setter para ele, nenhum método para fazer algum manuseio, etc. Então, em vez de colocar aqui dentro do meu módulo controller, eu vou colocar dentro do módulo food também. E aqui a gente já pode ver a nossa classe
food response DTO, que está dentro do meu food, dentro do meu módulo food. Basicamente, o que eu vou fazer nessa classe é declarar quais as propriedades que ela vai ter. Então, a primeira propriedade que essa minha classe vai ter vai ser um long, né, que vai ser o nosso ID. A segunda propriedade vai ser o title. A terceira vai ser a image. E por último, vai ser nosso integer, que vai ser o price. Pronto. Só assim eu já consigo representar o meu record. Só que o meu repositório, ele está retornando uma entidade do tipo food. Como é que a gente vai fazer essa transformação? Transformar a minha entidade lá que a gente criou, né? A entidade que representa a minha tabela, nesse DTO. A gente vai usar essa forma aqui. A gente vai chamar o método string. O que o método string vai fazer? Vai pegar tudo que está vindo do repositório com esse método findAll e vai botar tipo dentro de um funil. Então, esse string vai botar esses dados dentro do funil e a gente vai fazer um map para cada objeto que vier aqui dentro desse funil, a gente vai criar um Data Transfer Object. Então, a gente vai criar um food response DTO, new. E aí, aqui ele vai me indicar um erro, porque essa minha classe food response DTO não tem um constructor. Então, a gente vai voltar lá nela, vai criar aqui um public food response DTO, e esse constructor vai receber a minha entidade food, e aí vai declarar os atributos dentro desse meu record. Então, o primeiro atributo que a gente precisa é o food.id. Só como é que a gente vai pegar esse ID? Se é uma entidade que está representando meu banco de dados. E é aí que entra aquela biblioteca que a gente tinha adicionado antes, que é o Lombok. Então, a gente vai voltar aqui para o meu food, a minha entidade food, e eu vou adicionar essas anotações aqui nele. É a anotação de getter, noargs constructor, allargs constructor e equals hashcode. O que isso aqui está fazendo? Eu estou pedindo para o Lombok, em runtime, gerar todos os métodos de get dessa minha classe food. Então, esse getter aqui está indicando, Lombok, em runtime, tu gera um método de get para cada uma dessas minhas propriedades que essa classe aqui tem. O noargs constructor está pedindo para o Lombok, Lombok, declara um constructor que não recebe nenhum argumento. E o allargs constructor também está pedindo para o Lombok declarar um constructor que recebe todos os argumentos. Só que vocês veem que eu não estou precisando declarar o meu constructor aqui. Só que mesmo assim vai funcionar, porque em runtime o Lombok vai gerar, né, esse boilerplate para mim. E esse aqui, o equals and hashcode, é só para indicar que o ID é a representação única aqui dessa minha food. Então, eu vou voltar lá para o meu DTO, e aí agora eu vou conseguir fazer food.getID, porque o Lombok gerou para mim os getters, né, desse meu food. Então, eu vou poder fazer food.getID, food.getTitle, food.getImage e food.getPrice. Agora sim. Aí eu volto lá para o meu controller e vou fazer tudo isso aqui transformado numa lista. E ele vai continuar indicando o erro, porque aqui eu tenho que mudar o food response, aqui eu tenho que mudar o tipo food para from response DTO. Pronto, agora ele parou de indicar erro e agora eu já estou retornando o meu Data Transfer Object, eu já não estou mais retornando a minha entidade. Então, vamos ver se tudo continua funcionando. O server já fez a inicialização novamente, vou salvar aqui de novo só para ter certeza. E vou voltar para o nosso Insomnia. Vamos disparar aqui a requisição de novo. E tudo continua funcionando normalmente, ele continua me devolvendo os dados certinho. E agora, o próximo método que a gente vai criar vai ser um método para publicar uma nova comida, né, no nosso cardápio. Então, a gente vai declarar aqui uma classe public, do tipo void também, por enquanto não vai retornar nada, que vai ser save food. Essa classe a gente precisa mapear para o Spring, que vai ser a classe responsável para lidar com as requisições do tipo post. Então, eu vou adicionar a notação de post map. Quando a gente está fazendo uma requisição do tipo post, a gente sabe que o cliente, né, da nossa aplicação vai enviar esses dados que ele quer postar no body da nossa aplicação. Como a gente vai fazer para pegar esse body que veio da requisição? Bom, a gente vai ter que usar parâmetros, né? Esse método aqui vai receber os parâmetros. Mas a gente precisa indicar para o Spring que ele tem que injetar nesses parâmetros o dado que veio lá no body que ele recebeu. E para fazer isso, a gente vai usar outra anotação, que é o request body. Então, aqui eu estou indicando para o string, o parâmetro desse método é o body que veio lá no request do cliente que tu recebeu. Então, request body. E esse request body vai ser do tipo, por enquanto, x, eu vou deixar aqui, e a gente vai chamar de data. Só que a gente precisa declarar, né, um tipo para esse data aqui, não pode ser x.
O que vai ser esse meu tipo aqui? Esse meu tipo aqui também vai ser um DTO, também é um Data Transfer Object, só que ele não vai ser um response, ele vai ser o request. Então aqui a gente vai criar food request DTO. Então vai ser o dado que chega do meu cliente. Então novamente a gente vai fazer aquele processo de criar minha classe, né, que vai ser um record, na verdade. Vou criar ele dentro de food. E aqui ele já criou para mim o food request DTO. E esse food request DTO, o que ele vai receber? Diferente do response, esse aqui não vai receber um ID. Então, um cliente, quando ele está publicando uma coisa na nossa API, ele não vai nos enviar o ID. Quem gera o ID é o servidor. Então, a primeira coisa que a gente vai receber vai ser string, que vai ser o title. A próxima vai ser a image. E, por último, vai ser o integer, que é o price da nossa food. E é apenas isso que a gente precisa. Agora, o nosso data já está tipado. E agora a gente pode fazer repository.save e passar esse data. Só que aqui ele está me indicando um erro. Por quê? Porque o meu repository, ele espera uma entidade do tipo food. Esse tipo aqui, o tipo food que representa a minha tabela. E eu estou passando esse food request DTO para ele. Ele não sabe o que é isso, como é que ele vai inserir. Então a gente vai ter que fazer essa transformação de novo do food request DTO na minha entidade tipo food. Então lembra, antes a gente tinha transformado a entidade no DTO. Agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai transformar o DTO na entidade. Então a gente vai fazer assim, ó. Eu vou declarar o food data aqui do tipo food. Eu vou fazer um new food. E aqui eu vou passar esse data. Só que a gente pode ver que ele continua me indicando um erro. Por quê? Porque esse meu food não tem um constructor que recebe essas informações aqui que tem dentro do data. Então a gente vai ter que criar esse constructor. A gente vai entrar lá na nossa classe food e vamos criar um novo constructor que recebe como parâmetro esse food request DTO e seta as minhas propriedades. Então o meu image vai ser esse data.image. O meu price vai ser data.price. E o meu title vai ser data.title. E uma coisa que eu acho legal de mostrar aqui é que vocês podem ver que o data aqui, né, o food request DTO, que é o meu data, eu consegui fazer .image, .price e .title. E antes eu não tinha conseguido fazer isso com a minha entidade food. Por que essa diferença? Porque esse food request DTO é um record. Então o Java já faz automaticamente para nós também esses métodos de get. Aqui, como minha entidade food é uma classe e eu preciso declarar ela como uma classe, não como um record, porque ela vai representar uma entidade, e eu vou ter que fazer essas outras configurações aqui nela, aí eu usei o Lombok para criar esse boilerplate para mim. Mas quando eu estou tratando de records, nesse caso aqui do food request DTO e o food response DTO também, eu consigo fazer aquele .image e .id, .price automático, sem precisar declarar os meus getters. Agora a gente pode voltar aqui para o nosso controller e ver que parou de apontar um erro nessa linha. Mas ele está me apontando um erro nessa linha aqui. Por quê? Porque agora eu não vou mais inserir esse data aqui que eu recebi como parâmetro. Eu vou inserir esse food data aqui. Então, eu vou dar um return vazio, porque aqui é do tipo void, eu não vou retornar nada nesse momento. Aí a gente vai salvar, vamos iniciar nossa aplicação. Eu tinha parado ela aqui, vou reiniciar ela. Pronto, a nossa aplicação já inicializou, então a gente vai voltar aqui para o nosso Insomnia e vamos disparar uma requisição do tipo post. Então a gente vai mandar aqui no formato JSON, a gente vai mandar um price. O price eu já decido. Vamos botar aqui o title. O que a gente pode mandar? Não tem lá ainda. Um hambúrguer. Vamos mandar hambúrguer. Aí o price pode ser R$25. E a image vai ser a imagem de um hambúrguer que eu vou pegar aqui. Aqui, pronto. Essa imagem aqui. A gente vai disparar essa requisição e vamos ver o que ele vai retornar para nós. 200, deu ok, não deu nenhum erro. Vamos ver se realmente funcionou essa inserção no nosso banco de dados. Então a gente vai vir aqui no nosso get e vamos disparar a requisição de novo, porque antes ele tinha nos retornado só sanduíche, sushi e pizza. Vamos disparar de novo e vamos ver se agora ele vai retornar o hambúrguer para nós. Pronto, ó, vocês podem ver que ele retornou o novo dado que a gente acabou de inserir. E uma coisa bem legal de notar, olha aqui, ó, os IDs estão em ordem, ó. Então ele criou o ID 1, 2, 3 e 4. Por que isso?
Porque lá no nossa entidade food, a gente colocou aqui o generation type como identity. Se a gente tivesse colocado o UID, ele teria gerado UIDs aleatórios. Mas aqui, por simplicidade, eu escolhi esse tipo. Mas quando a gente estiver trabalhando numa aplicação de verdade, né, uma aplicação que vai para produção, é mais seguro a gente usar o UID aleatório, porque assim, IDs em ordem numérica, sequencialmente, são perigosos porque a pessoa pode mais ou menos entender como funciona a nossa aplicação e tentar acessar dados chutando um ID aleatório. Enfim, isso se torna menos seguro. Então, é importante a gente usar o UID, né, quando a gente estiver trabalhando com a nossa aplicação de verdade. E a última configuração que a gente vai fazer aqui nos nossos endpoints é a configuração do CORS. Quem já criou sua API, já tentou conectar com seu front, sabe que volta e meia ocorrem esses erros de CORS, porque o browser faz as verificações dos headers de access control para ver a origem, os headers que estão ativados. Então é sempre bom a gente já colocar aqui na nossa API a configuração. E por enquanto a gente vai permitir tudo. Aqui eu coloquei origins, eu botei o asterisco para permitir de todas as origens. E os headers também, todos os headers que vierem do meu cliente. Aqui a gente pode restringir para o domínio só da nossa aplicação. Então, por exemplo, a minha aplicação está rodando no meu localhost na porta 3000. Aqui eu botaria http://localhost porta 3000 para restringir só essa origem. Mas no momento eu não vou fazer isso. Vou deixar aberto para todas as origens, porque a gente está usando aqui só localmente mesmo, só para teste. Mas quando a gente fosse subir nossa aplicação para produção, é sempre bom a gente manter essa configuração, deixar mais seguro e restringir só para o domínio do nosso front-end mesmo. Então, pessoal, agora que a gente já finalizou o desenvolvimento do nosso back-end, a gente criou as nossas rotas, fizemos a conexão com o nosso banco de dados, fizemos as nossas entidades ali do banco de dados, nosso repositório, vamos partir para a construção do nosso front-end para se conectar com a nossa API e consumir e publicar dados. Eu vou dividir o vídeo em duas partes para não deixar esse vídeo muito longo. Então, se você está assistindo depois, eu já deixei o link do próximo vídeo aqui no card. E se o vídeo ainda não saiu, fica ligado que no final dessa semana vai sair o vídeo da parte 2 aqui no canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui e não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para os próximos vídeos.